No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo o carinho, a atenção e a audiência dos nossos amigos e pedindo a Deus que os ilumine hoje e sempre. Também está aqui conosco nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, responsável pela Agendinha de Luz. E a harmonia do Cristo Jesus povoe de amor os lares de todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Meus irmãos, ainda estamos aqui sobre o reflexo das doces alegrias do nosso encerramento, que ocorreu agora no último sábado, no dia 7, boa parte da tarde, das 14 às 17 horas, onde tivemos a alegria de receber um grande número de companheiros, de amigos, de irmãos, ouvir o nosso Beto dos teclados, tocando aquelas músicas que tocam profundamente o nosso coração, a nossa sensibilidade, né? Tivemos a oportunidade de fazer a nossa exposição sobre as atividades que ocorreram ao longo do ano e falar um pouco do ano que vai começar, quando nós não teremos as atividades do curso de férias, por causa de obras que vão acontecer no local, lá no Abrigo Teresa de Jesus, que nos acolhe, né? E retornando às nossas atividades apenas no dia 15 de março, por causa do Carnaval, que tem um sábado, dia 1º de março, tem outro sábado, desfile das campeões no dia 8, então só no dia 15, com toda a segurança, vamos ter a nossa aula inaugural, que este ano vai ser oferecida pelo Dr. Jorge Pio. O Dr. Jorge Pio é um querido companheiro, colaborador há muitos anos no Instituto. Ele é um terapeuta, né? É um cuidador, é um médico, realmente é um médico, tem a especialidade dele na área voltada para a questão da asma, né? Da bronquite, essas coisas terríveis, mas ele é um homem a serviço do bem. Então o Dr. Jorge Pio vai nos falar na aula inaugural sobre saúde e espiritualidade no dia 15 de março do ano 2014. Até lá, nós continuamos no ar com o nosso site www.portaliseb.org.br e os nossos e-mails Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com e culturaespírita@oi.com.br. Também os nossos telefones 2224-1060, 2224-0736 estarão à disposição de todos os nossos irmãos. Além disso, a nossa TV, a nossa web TV, a TV ICEB, estará no ar permanentemente à disposição de todos que podem, entrando no portal ICEB, vão rapidamente acessar a nossa TV, que estará passando todo o produto, né, dos nossos estudos e pesquisas para quem quiser assistir. Tudo que nós fazemos fica alguns meses ali no ar e gradativamente vai sendo substituído. Então estamos lá à disposição dos nossos irmãos. E quando retomarmos em março, vamos plenamente, acredito, estar em melhores condições para servir os nossos companheiros. Mas está aqui conosco o nosso Joel Vaz, que vai nos apresentar a sua Agendinha de Luz. Com muita alegria, por sinal. Agora, em novembro passado, foi inaugurado o Memorial Cair-Bar Chútil, na sede da casa editora O Clarim, em Matão, no interior de São Paulo. A casa que eu cheguei a conhecer, levado há anos atrás por um médium espetacular do interior de São Paulo, chamado Wallace Leal Rodrigues. Muito bom. Maravilhoso, uma história que um dia eu conto aqui no nosso programinha, na nossa agendinha, porque ele merece uma abordagem muito especial. A Esquina de Pedra. Escreveu a Esquina de Pedra. Exatamente. E reencontrou 4 reencarnações dele com um retrato dele. É uma outra história para ele, um outro dia. Pois bem, ele que me levou lá para conhecer o Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo,
Cairbar escreveu vários livros e desenvolveu um rico calendário de ações recheadas de amor ao próximo, como a Farmácia Schutel. O projeto do memorial é coordenado pela historiadora Larissa Risati Gomes e resultou num trabalho que encanta a todos e que aprenderam a admirar esse querido e abnegado servidor do Cristo Jesus. Você sabia que ele era carioca? Carioca, não? E com esse nome, né? E vai para o interior de São Paulo, lá para Matão, fazer uma obra revolucionária como essa, né? Muito bom. O presidente da instituição, o Dr. José Luiz Alberto Marquesan, ele solicita que as visitas sejam agendadas para que não haja tumulto, e muita gente está querendo ver, e de fato, eu vi as fotografias, são belíssimas. Agendem pelo e-mail memorial@oclarim.com.br. Ouçam só este poema que está num DVD narrado por Chico Xavier. Longe do meu Brasil, triste e saudoso, basta às vezes sentia mal desperto, com o coração pulsando, estar já perto do pátrio lar risonho e bonançoso. E deplorava o rumo escuro e incerto do meu desterro amargo e desditoso, desalentado e fraco, sem repouso, o coração em úlceras aberto, enviando a chorar a aura fagueira minhas recordações, interna prece ao torrão que adorara a vida inteira, até que a acerba dor enfim pudesse arrebatar-me a vida verdadeira, onde a luz da verdade resplandece. Este poema foi ditado por Pedro de Alcântara para Francisco Cândido Xavier e está no livro Parnaso de Além Túmulo. E se foi transformado num DVD que mostra a recepção do Chico recebendo esta mensagem do Pedro de Alcântara, e ele lê o poema que agora eu acabei de passar para todos os meus amigos queridos. O Pedro de Alcântara, como todos sabem, é o patrono da Casa Espírita Obreiros do Bem, há 80 anos fundada, e que é a patrona do nosso Hospital Pedro de Alcântara. Isso. E que abriga 60 moças e inteiramente gratuitos, porque a casa é amparada pelo Obreiros do Bem e pelos amigos que fazem parte dessa sociedade. E eu aproveito para fazer um convite a todos que nos ouvem. Visitem a casa, participem desse movimento de solidariedade e amor. Ela tem outras atividades que vocês precisam conhecer. Você se associa com R$15 por mês e está ajudando a minimizar as dores dos distúrbios mentais, que são a problemática das meninas, como eu as chamo, lá do Pedro de Alcântara. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, o grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci recebe com muito amor a nossa querida confrade palestrante, apresentadora de programas de rádio e televisão, escritora Yasmin Madeira. Ela fará uma palestra belíssima, como todas que tem feito, como parte do lançamento do seu livro Vivências com Jesus, que tem o prefácio do meu querido amigo, nosso companheiro aqui, professor César Reis. Palavras muito pálidas, muito lindas, quando referidas à grandeza dos temas que a Yasmin coloca. É verdade, mas inspirado também, harmoniza-se esse prefácio com o conteúdo desse livro, que é um consolo, um bálsamo para todos que leem. É de cabeceira, porque abre a deriva e vai encontrar a solução amorosa para apacentar as dores daquele dia. Então, estão todos convidados, vai ter uma noite de autógrafos, e com a palestra da Yasmin, nós encerramos o ano de estudos de 2013. Foram 34 palestras, tem conteúdo maravilhoso,
que proporcionou um aprendizado para o grupo fantástico e nos arremete a esperanças de um ano de 2014 cheio de grandes convidados, cheio de grandes ações, modificações na nossa estrutura, seminários que estão sendo programados. E, enfim, estão todos convidados para conhecer esse cantinho de luz às quartas-feiras no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Muito bem, vamos então ao nosso intervalo e logo logo retornaremos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é a forma de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, agradecendo a nossa emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, que nos acolhe tão generosamente, e agradecendo ao nosso Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que ele fica do outro lado do vidro, gravando essas questões, arredondando a nossa voz, tirando as nossas tosses, os nossos pigarros, melhorando, dando qualidade, né, ao nosso trabalho, nossa gratidão. A Saruí, olha o nome dela, Maria Madalena Sampaio de Almeida, ela é de Campos, não, via internet. Maria Madalena, que tem um nome importante assim, mandou a seguinte pergunta, Saruí: quando estou preocupada, eu sinto como se o meu falecido pai estivesse ao meu lado, dando-me forças. Isso é possível? É possível sim, Maria Madalena. As questões 456 a 460 do Livro dos Espíritos, elas são bastante elucidativas no sentido de mostrarem a influência que os espíritos exercem em nossas vidas. Quando nos sintonizamos com espíritos amigos, entes queridos, proporcionamos um caminho energético que nos abre a percepção para um intercâmbio muito proveitoso. É daí que surgem as intuições, os palpites ou aquelas ideias que surgem de repente sem sabermos de onde. Quando a afinidade é grande, como no caso entre filhos e pais, a presença espiritual é mais forte e melhor percebida, dando uma sensação de proteção, de presença amiga, tudo isso traduzido em confiança e alento para enfrentar as dificuldades. Essa corrente de carinho, ela é exercida sempre, mas ela obedece às regras relacionadas ao determinismo e ao livre-arbítrio. As boas ideias e ações, elas são sugeridas com a melhor das intenções. Todavia, são os encarnados que devem processá-las e racionalmente decidirem pela sua aplicação. Também nesses casos, meu ouvinte, nós devemos olhar para o outro lado da questão, ou seja, os espíritos inferiores, inimigos, eles também podem exercer influência, tornando os encarnados os seus alvos de maus pensamentos, e nesse caso também deve existir um critério para que esses pensamentos sejam analisados e venham a ser acatados ou não. Em última análise, cada um é responsável pela acolhida que der às influências espirituais. Agora, você veja bem, se a sugestão ou influência espiritual que vier, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai passar por um crivo. Qual? Da nossa razão. Todavia, se nós estivermos em sintonia com o tipo de influência e de sugestão que nos está vindo, nós vamos fazer,
porque vai ser simplesmente aquele negócio do chover no molhado, né? A sugestão que vier é exatamente aquela que queríamos ouvir, então ela vai passar. Então essas questões são muito perigosas, mas de qualquer forma, essa percepção que você tem da presença do seu pai, eu diria que é quase certo que é possível e que ela existe sim. Ele deve estar perto, porque pelas suas palavras você se amava. Muito bem, muito bem. Isso quer dizer que a gente está encarnado aqui, pensa e vibra. A gente desencarna e continua pensando e vibrando. Quando a gente integra as vibrações, os contatos são possíveis. Mas a nossa Maria Madalena, ela está interessada nas questões mediúnicas, viu, Sabino? E ela diz que gostaria de ser médium. Então, ela pergunta, tem uma receita? Como é que eu devo proceder? Olha bem, minha ouvinte, essa questão não deve ser encarada dessa forma como você está fazendo. O Espiritismo, ele ensina que temos todos mediunidade. Isso em diferentes intensidades, modalidades ou frequências. A maioria das pessoas passa a vida sem expressar a sua mediunidade, sem perceber isso, devido à própria característica que lhes assiste. Outras pessoas, ao contrário de você, têm verdadeiro horror de sentirem as manifestações e passam a vida se torturando com isso. E pior, sendo vítimas de espíritos irreverentes. Temos também aqueles que assumem a mediunidade que lhes assiste, estudam adequadamente, frequentam os cursos oferecidos pelas casas espíritas, desenvolvem suas tendências naturais e prestam importantes serviços em nome da caridade e do amor ao próximo. Saiba, minha ouvinte, que a mediunidade ela é uma oferta divina e, portanto, nunca deve estar envolvida com questões financeiras ou obtenção de vantagens de qualquer natureza. Vá a uma casa espírita, converse com os trabalhadores e, se for o caso, você passará por um período de aprendizado, de preparação, de avaliações, para depois, e só então, se for o caso, como eu já disse, ser considerada a médium que você deseja ser. Lembre-se de que a mediunidade é um trabalho muito difícil. Não é um prêmio. É uma missão árdua que exige dedicação, renúncia e muito amor. Então, não é a questão de que gostaria de ser médium, como devo fazer. Você tem que procurar casas espíritas adequadamente preparadas para isso, conversar, procurar entender e, depois de um bom tempo de estudo e de preparação, é que, se for o caso, você estará, então, em condições de poder exercer o mediunato. Pois é, a Maria Madalena, na primeira questão, perguntou exatamente isso. Eu estou preocupada, sinto que o meu pai falecido, né, está ao meu lado, dando-me forças. Isso já é uma manifestação de mediunidade, né? Provavelmente. Já é um indicativo, sim. Mas ela está preocupada com esse negócio, então ela pergunta, eu posso ser médium sem ser espírita? É mesmo, né? A questão da mediunidade ficou muito atrelada ao espiritismo. É verdade. Né? Mas veja bem, Maria Madalena, você pode sim. A mediunidade ela não é uma exclusividade do espiritismo. Trata-se de um evento que sempre acompanhou a humanidade e seus registros remontam a milênios atrás. A mediunidade e os médiuns eles sempre existiram e é exercida em outras denominações religiosas não espíritas, mas espiritualistas. O que acontece é que Allan Kardec utilizou os recursos mediúnicos de mocinhas médiuns de famílias conhecidas para receber as mensagens consoladoras que a espiritualidade enviava para a codificação da doutrina. E, desde então, esse recurso foi sistematizado e, através de regras específicas, ele passou a ser um instrumento consolador na condução da caridade, do amor e do bem.
Dessa maneira, você pode ser médium sem ser espírita. Você pode ser espírita sem ser médium. Você só não deve explorar a sua mediunidade para fins escusos, interesseiros ou pecuniários. Os amigos espirituais eles advertem que a mediunidade é uma oportunidade de regeneração e crescimento espiritual. É uma alavanca que impulsiona para o progresso. Mas se não for adequadamente utilizada, ela exigirá do mal médium a respectiva parcela de responsabilidade. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, por tudo aquilo que praticamos, pelos destinos, pela orientação que demos à nossa mediunidade. Se formos espíritas, a responsabilidade é muito grande, mas se não formos, a responsabilidade também existe um grande grau de culpabilidade. A mediunidade é uma coisa muito antiga, como você falou bem, sobre referências muito antigas da mediunidade. Agora, o que o Espiritismo fez foi dar uma sistematização da mediunidade, organizou isso, mostrou como é que se trabalha com isso, provou que é um atributo humano, todos os homens têm mediunidade, assim como nós temos inteligência, temos mediunidade, né? Alguns têm uma mediunidade de transe, muito aparente, muito visível, outros nem tanto, e outros nem parece que tem, mas todos nós somos sujeitos às influências espirituais, né? E mantemos de alguma sorte algum tipo de intercâmbio. O que o Espiritismo mostra é que o ser humano é um ser vibratório. Então são vibrações saindo de nós o tempo todo, mas ao mesmo tempo somos uma antena, recebendo vibrações o tempo todo. Isso caracteriza a visão mediúnica que o Espiritismo coloca para nós. Muito bem, vamos então ao nosso breve intervalo, e daqui a pouco estará conosco o nosso Geraldo, né, que vai trazer a nossa internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje tem para título Paradigma. É extraída de textos em que o terapeuta holístico Roberto Crema enfoca os equívocos da religião e da ciência. Em tempos de Inquisição medieval, a morte era o destino certo de todos aqueles que não se alinhavam com os dogmas impostos pela Igreja Católica. A Inquisição enterrou a Europa sob um milênio de trevas, deixando um saldo de incontáveis vítimas de torturas e perseguições. No chamado auto de fé, o inquisidor fazia pública a sentença, um ritual de penitência pública, uma cerimônia de humilhação daqueles condenados por heresia. Em tais ocasiões, espectadores de todas as partes do reino lotavam as praças e, em sua maioria, vibravam. Ideias inovadoras têm que ser combatidas, defendia a Igreja, diante do receio de que viessem a conduzir os crentes à dúvida religiosa e à contestação da autoridade do Papa. O destino mais frequente daqueles julgados culpados era a fogueira. A chama, em nome de Deus acesa, a consumir a delicada carne, o fim dos sonhos, anseios e das mais tênues esperanças. Sobe para as abóbadas o canto dos pássaros. Subirão ou não ao céu as preces dos humanos. Como se pôde, em nome da verdade, e ainda mais de uma verdade religiosa, perseguir, torturar, matar tanto e de forma tão obsessiva? Diante de tão absurdo contexto, um grupo de pensadores traumatizados conspirou, em meados do século XVIII, por um novo paradigma. Os filósofos iluministas
pretenderam substituir a ideia de salvação pela de felicidade na terra. Os dogmas de paraíso e vida eterna foram rechaçados. A providência divina foi substituída pela certeza científica e pela ideologia do progresso material. A transcendência, a religiosidade e a espiritualidade seriam preteridas, postas de lado, desprezadas. As ideias de progresso material, de perfectibilidade humana, aliadas à defesa do conhecimento racional, passariam então a ocupar o centro das atenções da sociedade humana. Inegável é o valor do legado que herdamos de Galileu, Bacon, Descartes, Newton e outros sábios, cujos conceitos ainda são o apoio científico da atual sociedade. Considerado o pai da física moderna, Galileu abandonou a servil obediência à autoridade estabelecida e iniciou a renovação da ciência de sua época. As questões científicas, afirmava, devem ser confirmadas ou refutadas através da experiência e da observação, e não pelos textos sagrados ou escrituras. No entanto, aquilo que era para ser um movimento compensatório dialético, histórico, infelizmente levou a outra esclerose. A revolução científica, em razão do atraso moral do ser humano, conduziu a humanidade de um extremo ao outro. A ciência, antes reprimida em nome de algo que confusamente era chamado Deus, passou, em nome de algo que confusamente tem sido chamado tecnologia, a reprimir a experiência sublime, de onde jorram os princípios da ética. E o cego apego ao progresso tecnológico, sem a contraparte da transcendência, da espiritualidade, do divino, fez com que as mesmas trevas medievais recaíssem sobre os tempos modernos. Robert Oppenheimer, contemporâneo de Einstein, foi uma das mentes mais brilhantes de sua época. Por isso mesmo, foi designado pelo governo norte-americano para conduzir a Operação Manhattan, liderando uma equipe formada por centenas de cientistas de ponta, milhares de técnicos e assistentes. Como resultado desta incansável dedicação, surgiu a primeira bomba atômica. Mais de 180 mil pessoas seriam dizimadas nos ataques a Hiroshima e Nagasaki, e outros milhares nos dias subsequentes, devido aos efeitos devastadores da radioatividade. A chama que devora a delicada carne, transformando-a em cinzas. Dor, sofrimento, suplício, o fim de toda esperança. Sobe para as abóbadas o canto dos pássaros. Subirão ou não ao céu as preces dos humanos. Oppenheimer, ao refletir sobre o resultado de seus esforços, quase enlouqueceu e disse a célebre frase: o maior perigo da humanidade é o cientista alienado. A alienação, a desumanização a que Oppenheimer fez referência, se alastra hoje pelos mais diversos campos da sociedade. Hoje, o maior perigo para a humanidade é o cientista alienado, o político alienado, o educador, o aluno, o profissional alienado, o consumidor, o cidadão, o ser humano alienado. Uma alienação que põe em risco o próprio projeto civilizatório. Tempos confusos, este que nos coube viver. Dias desleais, de fria indiferença diante do essencial. A chama da bondade, da fraternidade e da compaixão, tão trêmula, vacilante e fraca, a dar a impressão de que a qualquer momento pode se apagar. Os paradigmas do passado já não atendem aos graves desafios que encontramos pela frente. Toda a violência que nos cerca, a ignorância existencial que se alastra, todas as crises que se espalham por todos os recantos da Terra. O mundo contemporâneo atravessa uma de suas mais graves crises, uma crise de demolição, caracterizada pelo desmoronar de velhos padrões e certezas. Nestes tempos de vidraças quebradas e flores partidas, haverá tarefa mais urgente do que reconduzir os passos em direção à senda que conduz à plenitude esquecida? Da mesma forma que a religião sem ciência nos conduziu à degradação no passado, na atualidade,
A ciência sem religião está nos levando à autodestruição. A ciência tem um caminho próprio, que é o analítico. A religião tem um caminho próprio, que é o sintético. Um não precisa do outro, mas o ser humano precisa de ambos. Ciência e religião são as duas pernas que o ser humano necessita para empreender uma jornada com o coração. São tempos existencialmente duros, este que nos coube vivenciar. Está faltando evangelho no coração humano. Ao aproximar-se o Natal de Jesus, unamos as nossas preces por um mundo mais justo, onde o egoísmo ceda lugar ao amor universal, para que a verdadeira paz possa triunfar das cinzas. Muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.